Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje vamos falar sobre o remake de Resident Evil 4, um pouquinho fora do hype aí, mas ele foi lançado em 23 de março pela Capcom, né? E vamos dar nossas considerações sobre esse jogo. Mas antes, deixe-me avisar que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos. E para me acompanhar neste bate-papo, eu tenho o prazer de receber novamente aqui no programa o meu grande camarada Kaká do Ataque Crítico, que assim como eu, já degustou essa maravilha de jogo. Kaká, tudo bem contigo, meu velho? Fala aí, Alfredão, como é que você tá, meu querido? Vamos então conversar sobre este jogo que, nossa senhora, é gostosinho demais. Eu sempre falo com a galera, é sempre bom quando a gente tá com uma expectativa muito alta e essa expectativa é atendida, né, cara? Total, cara. E tipo, esse ano tá sendo um ano bem positivo, né? Diga-se de passagem, né? Tanta coisa boa que já saiu, né? Principalmente pra essa parte do Survival Horror, a gente já teve Dead Space Remake também, né? E agora o Resident 4 Remake. Nossa, tá sendo um ano bem legal, cara. Exatamente, mano. E eu digo que é só o começo, porque nós temos também aí Alone in the Dark, Alan Wake, Silent Hill 2 Remake. É, cara, o Survival Horror voltando, né? Quem diria? Quem diria? Mas assim, cara, antes da gente iniciar de fato o papo sobre Resident Evil 4 Remake, né? Eu lembro que da outra vez que você tinha vindo aqui, você havia dito que R4 Remake tinha sido, tipo, eu acho que era o remake de Resident Evil que você tava com a maior expectativa, né? De todas. É, eu queria que você contasse um pouco mais em detalhe, assim, quais eram as suas principais expectativas em cima de Resident 4 Remake, antes dele sair. Bom, quando a gente teve o remake do Resident Evil 2, eu achei o resultado incrível. Ele Uhum. ainda peca um pouco, eu diria, no questão do cenário A e B. Aliás, um pouco não, Concordo, né? Hum, totalmente. Ele É, peca bastante, ele é pior do que o jogo original nesse ponto. o original a gente enfrentava chefes diferentes, né? Em cada cenário, eram formas diferentes do William Birkin, né? Realmente Sim. foi uma falha da Capcom nesse ponto. Era um jogo que tinha tanto carinho envolvido, eu não sei o que aconteceu, se foi falta de grana, se foi falta de tempo, mas teve essa falha mesmo. É, mas tirando essa falha, que em alguns pontos é bem grave, mas tirando isso, eu achei o jogo muito incrível. E aí, na hora que veio o Resident Evil 3 Remake, a gente já sabe a história, né? Foi Sim. realmente um jogo que não foi bem adaptado. O Nemesis, principalmente, ficou uma piada. Apesar de eu não achar essa atrocidade todas que muita gente acha, eu ainda acho que o jogo trouxe alguns aspectos positivos, como Uhum. explorar melhor os mercenários que estão ali, né? A equipe do Carlos e tudo mais. E também algumas passagens eu diria que tão melhores, como o hospital e até a própria RPD, tirando o fato de que não tem o Nemesis lá, eu achei o jogo ainda que tem os seus lados bons, mas no geral é um jogo que ficou com uma outra parada, né. Mas visto que o 4 ia ser a equipe do Resident Evil 2, já me deu uma esperancinha, sabe. Também. A equipe é o principal, né? Porque o que me pareceu foi que Resident Evil 3 foi meio que um obstáculo para Capcom. Ela lançou o 2, foi um puta de um sucesso, e ela olhou aquilo e falou: tá, a gente precisa agora aproveitar que nossa marca tá em alta e vamos lançar o nosso maior sucesso de todos, fazer um remake do nosso maior sucesso, que é o Resident Evil 4. Porém, a gente não pode lançar o 4 sem antes lançar o 3. Vamos contratar um estúdio qualquer aqui, vamos fazer o 3 rapidamente e nos focar no 4. Tanto que eu lembro que na época saiu o 3 remake e no outro dia já estavam falando de rumores de remake de Resident 4. Sim. Existia até um rumor, não sei se essa procedência é muito confiável, né, mas de que a Capcom estava até pensando em botar o Resident Evil 3 Remake como uma DLC do 2. Eu ouvi falar sobre isso também. Eu não duvido. É. Hum. Mas E a gente tem que lembrar também que no 3 teve aquele lá, como é que era? Eu já até esqueci o nome disso. Aquele modo online, era Resistance, não é é? o Resistance, cara. Nossa senhora. Não, o Resistance foi anunciado antes do Resident 3, que era o principal jogo. Esse que era o foda.
E é engraçado, né, mano? E tipo assim, beleza, tinha tanta coisa que podia botar no Resident Evil 3, vocês decidem gastar dinheiro fazendo um outro modo que ninguém se importa. Tá bom, né? Eu acho que a Capcom ainda não entendeu que Resident Evil não é uma parada pra ser competitiva. Ela tá Sim. quebrando a cara, ela já lançou outra bomba depois disso, né, também. Como é que era o nome daquele jogo que saiu agora recentemente? É tão relevante que eu Ah, até esqueci. Reverse. O Reverse também, que também já se provou outro fiasco também. Assim, não é o que um fã de Resident Evil quer, cara. Uhum. E eu te digo que o Reverse, cara, eu nem consegui jogar, mano. Eu não tava conseguindo achar ele na PlayStation Store pra baixar, mano. Puta merda, eu nem cheguei perto daquilo, cara. Eu testei a beta. Eu achei, tipo assim, bacaninha, mas eu não vou perder mais do que um dia jogando isso. Você quer fazer um online de Resident Evil? Relança a porra do Outbreak. Pô, Pode isso ser, aí. pode ser um remaster. Com aqueles mesmos, tipo, padrões de jogabilidade e tudo. Só um remasterzinho bem simples mesmo, mas com online para os dias de hoje. Que aí sim vai dar certo. Eu acho que eles podem até se espelhar na própria Square Enix, que fez um remaster do Crisis Core, que ficou, tipo Uhum. assim, parece um remake. Eles podiam fazer nessa pegada, que te pegar o código-fonte, a programação toda do Outbreak, mas modelar os personagens de novo, refazer a iluminação do ambiente, que aí eu O, acho que ia ficar maravilhoso, mano. o foda é que o histórico dessas empresas, a grande maioria das vezes, elas não guardam os códigos-fonte das paradas, mano. É, verdade. Mas, cara, antes de sair o Resident 4 Remake, agora no finalzinho do ano passado para começo deste, eu decidi rejogar todos os remakes de Resident Evil que foram lançados até então, né? Uhum, Eu joguei o primeiro, o segundo, e aí eu joguei o terceiro. Dessa vez, eu confesso que até por não ter um hype que nem eu tava da última vez, eu consegui extrair bastante diversão do Resident 3 Remake. Ele é um uhum. jogo divertido, ele tem uma jogabilidade funcional. A única coisa que pesa nele é o fato dele ser um remake de um jogo muito querido. É, eu também concordo contigo. É nesse ponto, quando se a gente esquecer, se alguém nunca jogou o Resident Evil 3 na vida, e for jogar o Resident Evil 3, vai assim: "Cara, que jogo bacana, divertido, gostei". Mas aí quando você olha pro 3 original e fica pensando o que que poderia ter no remake, é aí que bate. Com certeza, mano. Mas aí, tipo, a gente tava, querendo ou não, um pouco com o pé atrás por causa do Resident 3 Remake, mas ao mesmo tempo a gente tinha o conforto de ter aquela equipe por trás do Resident Evil 4, né? Do remake do 4. Eu confesso que assim, tipo, o Resident 4 é um Resident Evil que eu gosto bastante, eu joguei muito ele. Foi, eu acho, um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation, no meu PlayStation 2, né? Uhum. Mas não é o meu favorito, não por questão dele ser ruim nem nada do tipo, é porque o 2 é o que tá no meu coração. É, eu tô contigo também nessa. Mas, tipo, o 4 ele é um jogo muito importante, eu acho que não só para Resident Evil, mas para a indústria como um todo, principalmente no que se diz Uhum, respeito aos jogos de tiro em terceira pessoa. O, exato. o 4 clássico, se você pegar ele nos dias de hoje, que é um jogo de 2005, ele ainda é um jogo muito jogável, né? Tipo, pode ter uma ou outra coisa que envelheceu mal, mas a jogabilidade dele é muito boa e o tanto que ele influenciou outros jogos aí que na indústria como um todo, não é verdade? Isso, e uma coisa que impressiona ele também é o quão robusto ele é, né, que inclusive acho que se provou um desafio pra galera fazer o remake, porque ele é um jogo que tem muitas áreas, tem muita cutscene pra essa época, esse tipo de jogo também. Então, na hora que eu acho que a galera viu isso, assim, aliás, isso mesmo os próprios desenvolvedores falaram, que seria uma puta responsa, né, fazer um remake e não cagar no rolê, porque tem tanta coisa que o jogo original tem, que precisa estar de volta, não dá pra simplesmente cortar, né. Então eu acho que o 4 ele marcou muito, e assim também a galera do desenvolvimento falou, né, que ele revolucionou realmente por conta de várias coisas de mecânicas e tudo mais, a galera do desenvolvimento falou assim: "Esse não vai ter o Resident Evil 4 Remake não vai ter o mesmo impacto, mas a gente não vai deixar a bola cair". Eu falei assim: "Legal, eles sabem realmente o quão importante é o remakear um jogo desse calibre, né". Eu não sei a procedência também dessa notícia, mas eu ouvi uma história de que eles tinham começado a fazer o remake também por uma equipe terceirizada da Capcom, e depois que deu ruim com o remake do 3, eles resetaram esse projeto
E aparentemente ele tava ficando muito parecido com o Resident 4 original. Ele só tava sendo tipo um Remaster Plus, sabe? Uhum. Aí Eu eu. acho que isso aí veio do próprio Dusk Golem, né? Que vaza bastante coisa de Resident Evil. Então eu acredito. Eu não duvido. Ainda assim, né? Tipo, faz parte do histórico de Resident 4, porque o Resident 4 original que a gente conhece, né? Ele passou por várias mudanças também, né? A galera até esperava, não sei se você tinha essa expectativa, ainda falando de expectativas, né? De ter algum tipo de conteúdo do Resident 4, da primeira versão, não necessariamente a primeira versão, mas eu acho que a primeira versão que teve trailer, né? Que chama Uhum. hoje de Resident Evil, acho que 3.5. Você tinha essa Era que era. expectativa? Eu gostava muito do 3.5, Alfredo. Eu gostava demais, mano. Eu me lembro que eu ficava vendo e revendo esse trailer quando não tinha nem saído o Resident Evil 4. Eu falava assim: esse jogo vai ser incrível. Tipo assim, Resident Evil 4 ainda foi incrível, mas não foi aquilo que estava mostrando. E eu me lembro de uma entrevista da época, que eu acho que algum engravatado da Capcom tinha falado com o diretor ou com o produtor, não me lembro ao certo, essa entrevista é bem antiga. Mas ele falou assim: não, a gente tem que mudar isso porque eu não quero que os nossos jogadores fiquem borrando na calça o tempo todo. Eu falei, não, mas é isso que eu quero mesmo. Eu quero me borrar, cara. O grande problema, né, de Resident Evil, vou colocar aqui problema entre aspas, né, porque a transição do survival horror para a ação, né, meio que começou com o 4, né, É. que é uma discussão que tá aí até hoje, né, tipo, muita gente até culpa o 4, fala que o 4 foi o começo de tudo. Eu tenho amigos que detestam o 4 como Resident Evil. Eles gostam do 4 como jogo, mas eles detestam ele como Resident Evil. Eu entendo, eu entendo. Mas eu. Tipo assim, eu não. Eu ainda acho que o 4. Pra mim, o 4 ele é aonde eu desenho a linha. Sabe? Sim, O Resident Evil tem que ser no máximo até o Resident Evil 4. Passou daquilo ali e já começa uma parada igual o 5. O 5 é um ótimo jogo. Jogo por jogo, ele é um ótimo jogo. sim. Mas já virou um jogo completamente diferente das expectativas. Eles lá potencializaram a ação, porque eles viram que o 4 foi para esse lado, e aí eles falaram, vamos investir mais nisso daqui. E Uhum. é difícil a gente falar, porque tipo, a gente fala do nosso lado de fã. O que a gente quer ver? Eu acredito que você também começou a jogar Resident Evil lá no Play 1, né? Uhum. Então a gente tinha já o que era Resident Evil na nossa cabeça. Então, quando vimos essas mudanças, talvez estranhamos um pouco. Só que, financeiramente falando, deu muito certo. Né? Sim. Resident 4 foi um baita de um sucesso. Resident Evil 5 teve uma época que eu lembro até hoje saiu uma notícia falando que ele tinha superado na época o maior sucesso da Capcom, que até aquele momento era Street Fighter 2. Sim. Vendeu Então, muito. Eu acho que a galera, tipo assim, como o 4 foi incrível, eu acho que a galera já foi, tipo assim, o 5 também vai ser, sabe? então, e aí veio o 5, depois veio o 6. O 6 eu particularmente acho uma atrocidade aquilo, nem como gameplay eu gosto daquele jogo. É um jogo que. Eu ainda lembro uma vez que eu fui jogar o Resident Evil 6 com a Ana, minha esposa, né? E aí a primeira coisa que tem no Resident Evil 6 é o Leon andando, meio carregando, acho que é a Helena, né? Com ele Helena, assim, cheio de Quick Time Event pra eu abrir uma porra de uma porta. E aí depois do nada o Leon começa a sair correndo, cai de um helicóptero, desce andares de prédio em vidro. O que é isso, cara? Eu não lembrava que era tão ridículo esse ponto. isso porque a campanha do Leon na época era prometida para ser a campanha que ia agradar os fãs do survival horror. Aí Ah, balela do caralho. os fãs de ação ia ficar com a campanha do Chris, né? E uma coisa meio, tipo, misturando uma com a outra seria a campanha do Jake, mas a gente Uhum. viu o resultado como foi. Eu joguei na época com meu amigo, né, o Elias, do canal Domínio Darkness, e nossa, cara, tipo, era. Primeiro era jogo muito bugado. No lançamento, na época, ele saiu bastante bugado, né? E a gente olhava aquelas coisas e ficava embasbacado. Tipo, como assim um zumbi tá operando uma alavanca? E Mano, esse Quick Time Event já foi numa época que ele tava enchendo o saco pra caralho já. nossa senhora, e a Capcom exagerou muito no 6, mas muito. Qualquer coisinha era Quick Time Event, cara.
E também ainda falando de expectativas do 4, eu pelo menos tinha essa expectativa, né, que foi uma coisa prometida pela Capcom também, mas eu mesmo assim ficava com o pé atrás, era a redução desses monte de Quick Time Events, né, que tinha no 4, né, e felizmente eu Uhum. acho que ficou bem balanceado. É, eu igual eu estava falando com a galera, quando o Quick Time Event ele não é muito obtruso, ele não Sim. atrapalha só a gameplay, ele não tem problema, né, tipo, igual, estava rolando essa discussão quando saiu as previews do Final Fantasy XVI, que também vai ter Quick Time Event, né. Uhum. Eu acho os Quick Time Events que foram mostrados naquele trailer uma atrocidade, porque ele não sei se você viu, ele para o tempo. Eu vi o seu vídeo. Ah, você viu meu pô, perfeitão. Cara, ele para o tempo, fica um maior tempão com o Quick Time Event ali, fica um efeito em volta zoado, porra, aí também não. Quando o Quick Time Event ele é, tipo assim, é uma cutscene interativa ali rapidinho pra você fazer, ok. Não fica enrolando tanto, é rapidinho, é ocasional, aí eu acho ele de boa. É uma coisa que nem os novos God of Wars. God of War é um exemplo também que foi um jogo Uhum. que usou muito de Quick Time Event. E os novos God of Wars, eles fizeram isso muito bem também, né? Tipo, o Quick Time Event do God of War é bem básico. Tipo, você tá ali, o inimigo te pegou, fica apertando esse botão aí pra poder se soltar. Beleza. Né? Agora, Exato. Quando você tem vai explorar a fraqueza de alguém ali, você vai rapidinho, já faz aquela cutscene apertando o botão, pá. agora o chato é você tá, tipo, sei lá, assistindo uma cutscene, aí do nada vem um porra de um Quick Time Event lá e você morre ali. Tipo, É, isso aí eu acho que funcionou muito bem naquela época, hoje em dia não funcionaria mais tão bem. é interessante também que eles transformaram algumas cutscenes em gameplay, né. A própria cutscene, a famosa cutscene da luta de faca contra o Krauser, que antes era o estopim, tinha 50 Quick Time Events na cutscene, agora aquela cutscene você joga. Então, pô, achei Sim, incrível. cara, e aquela parte é minha. Ela e a luta em si contra o Krauser, né, lá no final do jogo também, né? Tipo, ficou a minha Uhum. favorita do jogo inteiro, cara. Adorei aquelas mecânicas com a faca. Sim. Eu acho que eles viram o quão importante a faca é para o Leon, ele falou assim: "Não, isso não pode estar só na cutscene, a gente tem que implementar alguma coisa na gameplay também". Cara, e me lembrou em alguns momentos, não tem nada a ver, mas me lembrou bastante Sekiro. Porque eu gosto muito de Sekiro. É porque tem muito parry, né, então faz sentido. Eu ainda não joguei no profissional, cara. Eu joguei no difícil, no intenso, né? E Uhum. no profissional eu vi que o parry tem que ser mais exato ainda o tempo, né? O tempo de É. resposta ele é menor ainda. É, porque, tipo, no game tem 2 parries, né, tem o parry que você aperta em qualquer momento, ele vai lá e só pareia o ataque, e tem o parry perfeito, que deixa o inimigo com um stunzinho pra você dar o chute, né. No É, profissional é só esse aí. você já conseguiu zerar? Eu vi que você tava jogando. Zerei, zerei. Assim, na luta contra o Krauser, eles deram uma colher de chá. Eu fiz um Ah, tá. teste antes, porque pra ver se funcionava aquele macete de você ficar apertando o L1 igual maluco, né, o botão Uhum. de defesa. Não funcionou nos inimigos. Então o inimigo o ganado vinha com um tridente em cima de mim e ficava apertando ali um rápido, eu tomava. Tinha que realmente calcular o tempo certinho e apertar. Mas contra o Krauser funciona. Menos mal, né? O Krauser, no original, o ponto fraco dele já era a faca. Uhum. E até ridículo, até demais, né. Era, Era mais eficiente você ir com a faca do que com a Magnum. cara. E isso no profissional do original ajudava bastante. Nossa, tipo. Demais. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Cara, agora é o seguinte, a gente falou das expectativas e aí veio o lançamento. Você diria que ele estava dentro das suas expectativas ou ele superou elas? Eu estava com expectativa bem alta, então eu diria que ele atendeu ela. Eu também Uhum. estava com uma expectativa alta para ele, né? E eu acho que ele ficou de acordo. Eu tinha aquele medo de como eles iriam trabalhar certas partes, se eles iriam fazer alguns cortes, mas conforme eu fui avançando no jogo, eu percebi que realmente, tipo, eles estavam com aquela missão de entregar tudo ali, né? Sim. Eu acho. Teve uma única parte que eu até comentei com o Cardia do canal Boodle Games, quando ele veio aqui, que é um boss que você enfrenta lá na ilha, dentro de uma gaiola. Que eu até É pensava que era uma o segunda forma. 3. É o 3, né? Eu jurava que aquele boss era uma segunda forma daquele prefeito da cidade.
né? O O Mendes? É, O rosto parece um pouco, né? Se a gente for parar pra ver. foi o Cardia que falou pra mim que não era, né? Mas enfim, passei essa vergonha aqui no podcast, mas foi uma vergonha inferior a de outros aí que a gente já conhece, enfim. Eu tinha que fazer isso aí, mas beleza. Eu fiquei esperando por aquele boss e ele não veio. Depois eu descobri que talvez ele vai estar na DLC. Uhum. Então, eu também, quando tava jogando, até tá gravado na gameplay lá, depois que eu tinha matado o Krauser, eu falei assim, ué, trocaram a ordem do 3, ele vai aparecer depois? E não apareceu nenhuma hora. Então, pelo que parece, andaram especulando os files do jogo, né? Já encontraram dados lá do Separate Ways, que aparentemente vai ser uma DLC paga, o que eu, sei lá, acho. Eu não gosto. Né? Eu preferiria que fosse um conteúdo gratuito, que nem era no original, mas enfim. E aparentemente a Ada que vai enfrentar aquele U3. Eu até entendo a DLC ser um conteúdo pago, porque o Resident Evil 4 base, né, a remake, o jogo base dele, já tá bem maior do que todos os outros remakes que a gente teve, como deveria Sim. ser, né? O 4 original também é bem maior do que os outros. Mas, então eu imagino que não foi um jogo barato da Capcom fazer. E parando pra pensar no original também, lá do GameCube, ele não tinha o Separate Ways. Então, se você quisesse, por exemplo, você tem um GameCube e PlayStation. Se você jogou ele na época que ele saiu no GameCube originalmente, você não vai ter o Separate Ways. Se quiser, você tem que comprar o jogo de novo no PlayStation. Sim, sim. É porque eu acho que foi uma maneira que eles encontraram para vender esse jogo nas outras plataformas, né? Porque antes ele foi pensado como Uhum. exclusivo de GameCube, né? Exato. Inclusive tem até tem um meme, né, que o criador da franquia falou que ele perderia a cabeça se o jogo saísse para outras plataformas, né? E olha o tanto de plataforma que Resident 4 já foi lançado, né? Pois é, né? Só falta lançar pra geladeira, mano. Tem um meme desse. Tem um jogo da Capcom que agora me fugiu o nome, cara. É um jogo não muito conhecido que saiu pro PlayStation 2 e é meio beat'em up, né? E tem um meme lá chamado A Cabeça de Mikami. Né, por causa dessa conversa aí do Resident 4. Perfeito, cara. E eu acho que, tipo assim, nessa época também, né, a gente não tinha DLC, né, não tinha um conceito de você comprar um conteúdo adicional para o jogo. Tanto Não, que, pô, Kingdom Hearts tem 10 versões, né. O Final Fantasy também na época tinha as versões internacionais, né, que tinham conteúdos extras. Então, você realmente quando saía alguma coisa extra, você tinha que comprar o jogo de novo. Coisa que hoje era. acho que hoje é inviável, hoje só a Persona faz isso e eu odeio, mano. O pessoal não o Persona tem sorte dele ser muito nicho, né, ele não atinge um público em massa, mas cara, isso é ridículo, mano, o que a Atlus faz com o Persona. O Persona 5 teve o Persona 5 base, depois teve o Royal, aí depois teve a versão de PlayStation 5 do Persona 5, onde eles tiveram a audácia de falar assim: "Se você quiser jogar o Persona 5 no PlayStation 5 com as vantagens de ser 60 FPS, por favor, considere comprar o jogo de novo". Pô, mas sério? Filha da puta. E já é uma sacanagem você ter que pagar por update de geração, né? Uhum. Que é uma coisa que. Assim, eu tenho as duas plataformas aqui. Eu não vi isso acontecer ainda no Xbox. Se caso tiver algum caso na plataforma da Microsoft que você tenha que pagar pelo update, você pode até me avisar, ou a galera que está nos escutando pode nos avisar também. Eu ainda não vi. Agora na Eu Sony eu acho já que não vi tem muito. não. Na Sony, cara, eu vejo direto esse tipo de palhaçada. A Xbox, inclusive, ela fez isso até um marketing, né? Que eles têm um sistema, né, que é o Smart Delivery. Você compra o jogo uma vez só, ele funciona em todos os consoles, ele baixa só as coisas específicas daquele console, né? Então, isso eu acho uma coisa interessante. Então, eu peguei meu The Witcher 3 nele, né? Então ganhei o update, peguei numa promoção, ganhei meu update da nova geração dele. E vai ficar por lá. Na Sony agora tá bem caro, mas faz É. parte. O O The Resident Witcher, Evil. inclusive, é um exemplo, né? A CD Projekt Red, por mais que ela tenha cagado com Cyberpunk, uma coisa que a gente não pode reclamar dela é suporte realmente ao consumidor, né? Sim, até então ela
tá com essa parte bem alta, né? Embora, tipo, Uhum. lá no Cyberpunk ela tenha feito umas traquinagens, né? Mas vamos ver o que vai ser daqui pra frente, né? Vai vir remake do The Witcher 1, vai ter talvez Sim, uma continuação de The Witcher, ninguém sabe. Vamos ver o que ela vai ser daqui pra frente, né? espero Você coisas boas. jogou. Eu também. Você jogou Resident Evil 4 Remake no PlayStation 5 também? Foi no Play 5. Eu peguei o meu no Play 5. Até onde eu vi também não teve nenhum grande problema em outras plataformas. No Play 5 eu joguei no modo desempenho. É, Você- eu vi um problema, mas eu acho que já foi corrigido no Xbox, que parece que ele tava com o dead zone do analógico tava muito gritante, né, então para o personagem andar ou mirar, você tinha que mexer muito o analógico para ele começar a capturar o input. Mas Caramba. se não me falha a memória, já corrigiram isso com o update. Ah, entendi. A versão de PC eu vi algumas pessoas que eu conheço jogando ela e aparentemente ela também tá suave. É diferente de muitos lançamentos atuais no PC que realmente Nossa. tá bem problemático, mas não foi o caso do R4 Remake. Parece que ele saiu bem otimizado. Essa engine do Resident Evil, que eles iam usando desde o 7, é uma engine muito boa, cara. Eu também acho, cara. Eu inclusive acho, pô, uma heresia. Eu estava jogando a demo, né, eu joguei bastante a demo ao vivo lá no canal, e pessoal falando que estava achando feio. Falei assim: "Vocês têm que ir no oftalmo, cara. Vocês têm que atualizar a prescrição médica de vocês, mano. Tá errado, cara". Cara, essa galera eu não consigo entender. Eu me lembro quando eu era moleque, eu via aquelas revistas de Resident Evil, sabe? Do Resident Evil 2, e lá aparecia o personagem com um gráfico de CG. Aquelas CGs do Play 1, Aham. sabe? E eu olhava aquilo e falei, cara, já pensou se o jogo fosse com esse gráfico? Cara, Já- a gente tá num ponto, mano, que dependendo da a gente não consegue discernir um jogo de uma animação, às vezes. A gente tá num ponto que, cara, Ratchet& Clank, dá pra facilmente a gente imaginar que aquilo ali é um filme de animação, né. Eu ainda quero jogar o novo que saiu. Não pude Você ainda jogar não ainda. jogou, não? Eu peguei o Play 5 no começo desse ano. Ah, tá. Pô, ele é muito gostosinho de jogar, recomendo demais. Eu vou jogar porque eu gosto da franquia. Eu já joguei a maior parte deles, né? Dos canônicos, pelo menos. Uhum. Mas, e agora na parte gráfica de Resident Evil 4 Remake, eu acho que a única coisa que realmente assim, eu olhei nos trailers e me deixou. Não é que me deixou decepcionado ainda do tipo, mas eu olhei e falei, putz, isso aqui tá realmente feio. Foi aquela chuva. A chuva do É, Resident 4, quando eu vi no trailer, eu falei, putz, mano, que merda. sim. Felizmente também foi outra coisa que eles deram uma amenizadinha no Day One Patch, né, quando saiu a chuva não estava tão não estava tão parecendo uma chuva de leite quanto estava nos trailers. O pessoal tava até comparando com aquela chuva do GTA San Andreas, do remake, que foi desastroso também na época. Não sei se você Sim, acompanhou. o pior que parecia mesmo. Mas tirando isso, cara, as tipo, expressões faciais dos personagens é incrível. Eu acho que o realismo daquilo ali tipo, dá pra ver que teve um trabalho de capturar, de fazer uma captura facial e de fazer uma captura de movimentos mesmo. Sim, e a cinematografia no geral também, né, não só da modelagem, mas dos ângulos de câmera, da iluminação, da fotografia que a gente tem, tá topo de linha por completo, cara. É interessante até que a pegada, a identidade visual que tem do Resident Evil 4 original, ela não foi passada pra cá, né. Que no 4 original eles eram muito era muito Matrix, né, era muito slow motion, tinha umas ações bem acrobáticas, que aqui ainda tem um pouco, mas eles também deram uma eu diria até que uma contemporaneizada, né, porque acho que hoje em dia, ficar com muita cena de slow motion não é tão acho que não é Não, tão agradável igual era na época dos anos 2000, né. não, não. E, tipo, também não teve aquela famosa parte dos lasers, né? Do Leon fazendo toda Uhum. aquela acrobacia com aqueles lasers que, particularmente, tipo, foi legal na época, mas hoje em dia eu não vejo como aquilo iria funcionar. O jogo ficou menos galhofa, na minha opinião, sabe? O Resident É, 4 ele era muito galhofado. O Leon dava umas tiradinhas, ele ainda dá de vez em quando, mas era um negócio muito Rambo, né? Rambo, ou sei lá, Duro de Matar. Tipo, na parte que o Salazar derruba ele numa armadilha lá no buraco, aí ele olha assim e fala: você não vai me derrubar com esses truques
esses truques ultrapassados. E aí ele dá uma, sei lá, faz um marabalismo lá e se livra daquela situação. Tá mais intenso agora, né? Tipo, o Leon ele se surpreende com a armadilha, ele se livra dela, mas não é aquela coisa galhofada que era antes. Cara, e o Salazar, mano, eu tenho pena dele no original, mano. Ele não consegue uma, pô. O Leon zoa ele o tempo todo, cara. Eu lembro que tem uma que é de graça. O Leon faz de graça, que é um pouco antes de você começar subindo ali pra poder enfrentar a forma final dele. Que ele faz um gesto com a mão assim, o Leon puxa a faca e joga a faca na mão dele. Ele podia jogar a faca, acertar a cabeça, acertar o coração, pra poder matar ali, mas ele de graça decide só jogar a faca na mão do Salazar e ainda dar uma risadinha. Eu Porra, lembro disso, cara. Tipo, ficou aquela coisa de vilão pastelão, que é aquele vilão que tá sim. ali pra alívio cômico. Era esse o papel do Salazar. E agora ele ficou sinistro, né, mano? Coitado do Salazar. E também acho que a backstory dele também pelos arquivos tá bem melhor, também tá mais explorada, eu diria. A, Já o- ficou muito bom. a origem do personagem, né? Eu não me lembro de ter lido sobre a origem dele no R4 original. Até tem, mas é bem pouco, né? Bem escasso. Aqui acho que eles conseguiram expandir mais tudo, né? Mas e o Salazar também foi uma boa expansão que eles botaram lá. Você gostou da luta contra ele? Gostei. A do original, eu achava ela bem travada, né? E aqui ele já movimenta pra todos os lados. Inclusive, acho que depois a gente aprende os macetes e ele fica fácil, né? Mas eu acho que jogando cegamente pela primeira vez Foi difícil. é a luta mais difícil do jogo. O original, normalmente eu chegava lá com lança-foguetes. Aí eu dava tipo um tiro de lança-foguetes nele, aí depois era só dar uns tiros em que ele já morria. Nessa minha primeira run que eu fiz de Resident 4 Remake, eu não comprei lança-foguetes em nenhum momento. Né? É, eu também me botei esse desafio. Eu falei assim, não, vamos entender como é que funciona a mecânica e tal, vamos jogar direitinho. Mas foi realmente, eu acho que é a luta mais complicada que teve. Acho que foi a que eu mais morri também. Porque as Uhum. outras. Bom, a boss fight final também ela é um pouquinho complicada. Ela ficou bem mais divertida, mas ela ficou mais complicada também. Sim, eles aumentaram bastante o escopo da área. Aliás, já que a gente tocou em background de Salazar, uma parada legal que eles botaram é que, aparentemente, ele tem uma certa alergia a ovo, né? Pela história mesmo, acho que tem um arquivo que você vê que acho que é uma doença. Agora eu não lembro exatamente disso. Mas é Cara, interessante. Oi? não, eu vi isso, eu vi a galera comentando, só que eu não captei isso no meu gameplay. Mas eu vi a galera, tem uma galera, parece que matando ele com ovo. Então, eu falei assim, cara, mas por que eu vou jogar o ovo e vai dar dano? Mas tem na lore tem sentido. Por causa dessa alergia e tal. Então você joga um ovo dourado nele, ele arranca 70, 75% da vida, porque ele tem alergia. Eu falei assim, ah, tá. Nossa, Não cara, é de graça, entendeu? Isso tem uma explicação na lore. eu não sabia disso, cara. Até porque ovo, eu sempre pegava eles, era mais no sentido de ser vida pra mim. Uhum. Como eu joguei E o no dourado era teste. dinheiro pra nós vender, né? Exato. Tem até uma side quest, né? Que por sinal, é outra coisa legal do Resident Evil 4 Remake, as side quests dele, né? Sim. Que eu, particularmente, eu fiz todas as que apareceram. Não, me faltaram, sei lá, acho que umas duas que eu não consegui encontrar onde elas estavam. Uhum. Mas as que apareceram que eu peguei, eu fiz todas. E era, tipo, uma parada que também era importante pra gente fazer upgrade pra nós, né? Sim. Ficou o mercador em si, com as side quests, com os upgrades tudo mais, ele ficou bem legal. De poder reparar a faca, que eu achava que ia ser chato, mas acabei não achando. Tenho também o colete que quebra também. Ele ficou O colete, bem distribuído. o colete ficou meio chatão ficar reparando aquilo toda hora, porque ele quebra muito fácil. É, mas é um jeito de contornar pra você não ficar farmando muito dinheiro, né? Tipo assim, você quer facilidade, vai ter que gastar uma grana aqui. É que o lance é que Resident Evil 4, né, tanto o original como o remake, ele não é um jogo que você numa primeira jogada vai upgradear tudo, É, né? exatamente. Ele é um jogo pra New Game Mais, né? Tipo, você joga ali, faz aquela sua primeira run e depois você dá um New Game Mais e você continua dando upgrade naquilo. E aí tem até um ponto que eu acho que Resident Evil 4 Remake acertou demais, é que você agora pode ir pro New Game Mais e mudar de dificuldade, coisa que no original não Sim. permitia.
Não, isso é muito bom, que aí você joga a primeira no normal, vai depois pro profissional, né. Eles te limitam que você não dá pra você conseguir o rank S, né, no S+, na verdade, no New Game Plus. É, Mas, assim, se você quiser só dar uma gastada, você consegue. eu particularmente não ligo muito pra rank, até porque meus ranks são bem zoados. É, eu acho que eu ligaria só pra destravar a orelhinha de gato, né, que você precisa tirar, acho que rank S+, se não me falha a memória, no profissional, alguma coisa assim. E por sinal, ó, eu vi muita gente puta com a Capcom, né? Porque muita gente ficou, tipo, tentando fazer o rank S+, pra conseguir destravar as paradas, né? E aí depois lançou o modo Mercenários, e o modo Mercenários você consegue aquela recompensa muito mais fácil. É, era a Hand Cannon. A Hand Cannon você tinha que zerar um novo jogo sem ser New Game Plus, e você não podia usar nenhuma das armas opcionais. Então, você não podia usar Chicago Typewriter, aquela faca de que você também libera que ela, no máximo ela ganha durabilidade infinita. Então você tem que fazer uma run na moralzinha, do zero, sem usar nada de bônus. Era tipo assim, era só essa condição, mas era meio difícil de fazer porque era no profissional, né. E aí, Sim. mano, eu me lembro que eu estava chegando no Verdugo, então estava, pô, mais da metade do jogo já concluído. E aí saiu isso, eu falei assim: "Pô, não acredito. Tô fazendo aqui", porque eu estava fazendo esse desafio e o desafio da Chicago também ao mesmo tempo, que é zerar no profissional com ranking A ou mais. Então eu tinha que fazer isso de zerar sem as armas bônus no profissional e em menos de 7 horas. Eu falei: "Eu vou conseguir, vou fazer os 2 ao mesmo tempo". Eu podia só ter feito um. Mas conseguiu? Fez os dois? Consegui, consegui. É, pelo menos você cumpriu um desafio. Olha só, É, dá pra uma pensar por esse satisfação lado. interna, né. É, dá pra pensar por esse lado. Tem aquela arma de laser? Não, não tem. Eu inclusive estava achando que o Mercenários ia liberar ela, ao invés de repetir um dos liberáveis, né, mas talvez eles adicionem na campanha da Eidos, e se você zerar a campanha da Eidos libera ela. Pode ser, porque no original era zerando no profissional. É. Agora, uma outra arma que tem duas metralhadoras, além da TPM, né? Da TMP, que você pega no Resident Evil É, 4. TPM, pô, dar o TPM pro Link pro Leon é complicado. Eu sempre confundo. Vou falar assim, falar rápido, acaba saindo automaticamente TPM. Mas, tipo, a TMP, além da TMP, tem mais umas duas metralhadoras no jogo. E uma delas eu vi que não usa munição da metralhadora convencional. Foi a primeira que É, eu o rifle peguei. de assalto. Como é que eu consigo munição para aquilo? Porque eu peguei aquilo e, sinceramente, não mal tive uso. Eu não achei mais munição para aquela arma. Ela usa a bala do rifle. Ah, é? É. Putz, eu É tipo não. assim, ela é bem forte, mas ela tem esse custo, né. Que ela tira muito rápido e gasta muito rápido uma bala de rifle, que é uma bala meio, assim, preciosa, né. A sniper eu usei bastante ela. Uhum. Então, tipo assim, ela eu estava vendo ela mais como uma arma de matar boss ou inimigos mais fortes, assim. Só que nesse caso poderia ser melhor usar o sniper também, né? Porque ele tem, embora seja uma arma à distância, em vários momentos eu usei ela assim meio que de perto por causa do dano que ela dá. Sim, essa assault rifle aí, ela dá menos dano que um rifle de precisão, mas ela é, pô, acho que dá pra você atirar uns 4, 5 tiros na velocidade de um tiro, né, então ela acaba compensando no dano por segundo, né. É, deve ser boa. É porque eu não sei se dá pra equipar outro. Porque, por exemplo, tem o Regenerator, que você precisa daquela mira pra poder enxergar os pontos fracos dele, né? Uhum. É inclusive uma parte muito legal do jogo. E eu não sei se ela tem. Dá pra você equipar essa mira nela, que se desse seria perfeito. Dá, dá Dá sim. também? Tá Ai, tanto nela quanto naquela que é metralhadora mesmo que você pega ali no freezer. eu matei os Regenerators tudinho com um rifle comum mesmo. É a melhor, porque ali você acerta um tiro só e já estraçalha, porque as outras você tem que acertar mais que um tiro. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E agora uma outra dúvida também, né, que foi uma parte que eu particularmente eu não con foi um tesouro que eu não consegui pegar.
Eu vi um amigo meu tentando pegar e também não conseguiu. Uma parte que você joga com a Ashley, e aí Uhum. depois você retorna nessa parte pra fazer uma side quest e enfrentar uma armadura de ouro. Certo. E aí tem umas armaduras bloqueando o caminho. O Leon não consegue passar por essa parte. Pelo menos eu não consegui passar, nem esse meu amigo. E tem um tesouro depois dessas armaduras. Pra pegar ele, eu também, na minha primeira run, eu não consegui pegar. Mas quando você passa ali pela primeira vez com a Ashley, dá pra pegar. Então depois que mutuou aquelas armaduras todas, que ela se agacha pra poder passar ali, se você virar pra direita, tem uma passagenzinha bem no escuro, mas dá pra você chegar ali, aí você usa aquelas chaves que ela pegou, né, que tem umas Uhum. 4, 5 chaves, aí você usa ali no baú. Ah, tá. Então, deixou passar isso com a Ashley, já era. Já era, exatamente. Entendi. Tanto eu quanto um amigo meu que estava jogando não conseguimos pegar esse tesouro, cara. Depois a gente voltou lá com o Leon, até ficou vendo se tinha alguma brecha, alguma coisa ali pra passar ou pra atirar na armadura pra elas se desfazerem, mas a gente não conseguiu. Perdemos. Esse foi um tesouro que a gente perdeu. Na minha primeira playthrough eu também perdi. Eu acho que a gente fica tanto desesperado com aquele monte de armadura vindo atrás da gente, Uhum. que acaba que a gente passa dali e a gente nem olha muito, né? Mas dá pra pegar ali naquela hora. Se a gente dar uma respiradinha assim, observar, dá pra pegar. E essa parte de jogar com a Ashley foi outra parte que melhorou bastante, né? Melhorou, nossa senhora. Que, assim, por mais que a Ashley continua sem fazer nada, né? Eles ainda fizeram um level design bem mais agradável. No 4 você jogava com ela, era rapidinho. Era um trechinho Uhum. ali, eu acho que não dava nem 10 minutos direito. Você jogava com ela muito rapidamente. Agora, realmente, você joga uma boa parte ali com ela. Eu fiquei, acho que, rodando ali com ela uns 20, 30 minutos. Quando você ainda não sabe ainda bem o que fazer, né, você ainda não decorou muito bem o mapa, nossa, perde maior tempão. E eu fiquei até impressionado que eles deram uma atenção, né, deram uma expandida pra esses inimigos armaduras que eu não estava esperando, mano. Tem um monte naquela hora ali, cara. É tipo aquele clássico jogo de terror que eu particularmente, não é uma reclamação dessa parte, né? Mas tem muito jogo de terror que você não tem como se defender dos inimigos, né? Uhum. É um tipo de jogo que eu particularmente não curto. Eu gosto de poder contra-atacar também, né? Nossa, eu Então, também. Depois de Outlast, né, cara, eu acho que muita gente viu o sucesso de Outlast e quis fazer um jogo muito igual. E aí a gente teve uma saturação de jogos assim, que você não faz nada, você só foge, né. eu tava conversando com o pessoal que fez o Fobia, né? Uhum. Que eles já vieram aqui no podcast, eu falando com eles, e tipo, eu falei pra eles que uma das coisas que eu gostei no jogo deles era justamente isso, que você podia atacar os inimigos, né? Que era uma Uhum. coisa que eu acho que tava faltando. E eles falaram pra mim que também, né, um dos motivos de você ter tantos jogos assim é porque é mais fácil também Exato. de você produzir uma mecânica de ataque de armas de fogo é muito mais complexo. Então, para essa galera que vai lançar jogo independente e de maneira independente, sai mais barato para eles. Com certeza, eu consigo ver o apelo. Mas, enfim, Mas aliás, te perguntando aqui, o que que você achou da Ashley em si? Eu estava muita gente querendo esperando que ela fizesse alguma coisa, pegasse alguma arma, alguma coisa assim, mas aí ela se comporta bem parecido com o original, né, mas o que que você achou disso? Em questão de gameplay, né, ela tá bem parecida com o original mesmo. Ela, tipo, ela não vai pegar uma arma e atirar no inimigo, né? Ela ainda vai ser uma pessoa que você vai ter que se preocupar com ela. É um elemento do gameplay que faz parte ali do survival horror, né? Você tem que Uhum. proteger ela. Agora, falando narrativamente, cara, eu adorei a mudança que ela teve. Nossa, Né? Tipo, demais, ela tá bem mais menos amigável, mimada, né, cara? menos mimada, né? Tipo, É. ela tá em nenhum momento, porque tipo no original ela, principalmente no começo, ela tirava muito com o Leon, falava, ai não me toque, ai isso, ai aquilo, ai eu tô com medo e não sei o que. Não, agora ela tipo, pô, eu tô em perigo, você tá vindo aqui me resgatar, eu vou fazer o possível pra te ajudar, né? Eu A até parte achava ela eu até achava ela bem caricata no original, né. É menininha indefesa, então vamos fazer uma menininha indefesa aqui, sabe. Rolou até polêmica na época que anunciaram o R4 Remake, de jornalista fazendo. Um fez uma matéria falando que ela era uma donzela indefesa, outro fez uma matéria para dizer que ela não era, e teve treta. Teve, Isso- teve treta. Eu lembro disso. Mas, no geral mesmo, agora, ela tá muito mais. Tipo, eu diria que ela tá muito mais adulta ali, né, cara? Até Uhum.
A questão dela descer escada também, que antes ela não fazia, agora ela desce escada. Em alguns Sim. momentos ela te ajuda, tipo, tem a luta de armadura lá que ela pega aquela lanterna lá, que é o ponto fraco das paradas, e joga lá e ajuda você na batalha também. Inesperado isso, eu falei assim: "Até que enfim ela tá fazendo alguma coisa". Verdade, verdade. Então, assim, eu gostei muito. Na verdade, eu acho que todos os personagens do Resident 4 Remake, a gente pode até aproveitar esse gancho para falar dos personagens. Eu gostei muito da maneira como eles trabalharam eles. Até o Leon, por exemplo, ele tá pegando meme agora, ele tá menos gado também nesse jogo. Não sei se você sentiu isso. Nossa, com certeza, porque, pô, no original ele, porra, só faltava querer despir a Ada, mano, de tanto que ele ficava ali secando ela com o olhar, né. E Agora ele agora, tá mais de boa, realmente. agora finalmente o maluco tá, tipo, deu até umas tiradas na Ada em vários momentos Sim. ali, cara. Merecidas. O próprio final do jogo mesmo, né, que antes a Ada só pulava e falava assim: "Valeu gato, um abraço". Nesse aí ela ainda fala: "Quer vir comigo?" E aí ele fala: "Não, é aqui que a gente se separa". Totalmente, cara. Já era hora de fazer isso. Não, eu acho que a Pô, Capcom ela tinha ciência que determinados acontecimentos já não cabiam mais atualmente, que a galera já estava meio de saco cheio disso. uhum. É, eu também eu concordo. Mas, pô, só pra gente voltar ali na Ashley rapidinho, por que que eu te perguntei isso? É porque eu vi algumas pessoas, falando que a Ashley ainda continua muito intrusiva na gameplay, né, que ela é um elemento chato na gameplay. Só que eu não senti isso em nenhum momento do jogo. Porque, tipo, como agora você tem a opção, ela não é mais que ela fica parada, não, ela fica atrás de você ou ela se distancia de você. Eu acho que isso aí, nossa, tipo, toda hora que eu via que ela estava na frente, eu só falava: "Vem". Aí ela vinha pra trás de mim, não me incomodava mais. Então eu achei as mecânicas dela tão gostosas que eu só teve uma vez que eu me fudi por causa dela, que foi quando eu joguei uma granada, mas isso aí foi culpa minha mesmo. Eu Eu fiz joguei isso uma também. granada e eu esqueci que ela estava ali, eu falei: aí ela morreu, entendeu. E ela não tem mais uma barra de vida agora também, né? Agora ela leva um Nossa. hit, ela fica incapacitada com esse um hit, se ela levar outro, ela morre. Funciona dessa Perfeito. maneira. E os inimigos, eles não ficam querendo matar ela, porque eles não querem matar ela, né. Então eles não vão ficar batendo nela de propósito. E tipo assim, eu acho que talvez pegar o ponto da galera que reclamou dela e tudo mais na questão do gameplay. Eu também não tive problemas com ela, eu achei a mecânica de gameplay interessante, só que eu acho que o que a galera tá querendo é que ela não atrapalhasse de maneira nenhuma, e aí já foge um Uhum. pouco do propósito da coisa. Ela realmente tá lá, falando de mecânica de gameplay para ser um a mais pro jogador, um ponto para você se preocupar. Então, Exato. não adianta você, ela não é a Ellie do The Last of Us, ela é uma Uhum. pessoa que você foi lá para resgatar ela. Então, ela, Precisamente. em algum momento, ela vai ter que te atrapalhar. Não faria sentido ela não atrapalhar. Eu achei até que eles foram bem bonzinhos, porque toda hora que tinha um conflito que ia dificultar ter a Ashley ali no meio, eles sempre davam uma desculpa pra ela se separar do Leon, tipo na hora que você vai enfrentar o Garrador. O Leon cai, ela fica lá em cima e você se enfrenta o Garrador sozinho. Sim. Ou quando você vai enfrentar as irmãs da motosserra, tem um lugar que você fala: "Pô, fica aí", ela: "O quê? Vou ficar aqui?" Ela eu: "Sim, fica aí". E aí ela não te atrapalha. Eu só senti falta, daquelas, acho que era caixas ou lixeiras que você É pedia para ela se lixeira. esconder nela, né. Em alguns momentos eu pensei que poderia ter. Logo no começo, quando a gente entra no castelo, né, essa é uma parte que eu lembro muito do original, porque eu morria muito ali, que tinha aquelas catapultas com aquelas bolas de Hum. fogo. Né? E, putz, ali no original era tenso. No remake eu acho que até que ficou um pouco mais de boa ali naquela parte. Mas eu senti um pouco de falta. Eu falei, como assim ela vai me acompanhar aqui, mano? Eu tinha que deixar ela escondida aqui em algum lugar. Mas Cara, não se não tinha me falha a memória também, acho que tem até uma parte que o Leon encontra uma lixeira e ela fala assim: "Ah, nem ferrando que eu vou entrar aí". Acho que tem até uma brincadeira com isso dentro do jogo. referências. É. Vai saber, né? Tipo, por ser uma lixeira, podia pegar mal nos dias de hoje. Então, tipo, a Capcom quis evitar isso. Pode ser. É. Agora, tipo, falando também de personagens, um outro personagem que, putz, que era um personagem interessante no primeiro, mas que agora ficou muito melhor, foi o Luiz Cera também, cara.
Pô, com certeza, mano. Concordo contigo. Pô, o Luiz, cara, ele era. Falando abertamente aí com os spoilers, pode já soltar, né? Pode, pode. O jogo antigão também, né, galera? Pô, vamos lá. Pode falar até do Mas, novo também, pô. pô, perfeito. Então, no antigo, cara, o Luiz morria muito rápido. Essa é a verdade. Ele morria muito rápido. E era meme também. É, ele chegava lá, fazia o zoava, falava dos peitos lá da Ashley e ia embora depois. Eu nunca entendia isso. Ele ia embora, sabe? Por quê? Porque sim, ele foi embora. Ele não tinha, tipo, um desenvolvimento dele com o Leon. Não sabia direito quem era ele, sabia, assim, se a gente lesse alguns arquivos, a gente até entendia alguma coisa, mas era um personagem muito apagado na Uhum. franquia, né? E eu acho que é uma coisa que a Capcom tem feito muito nesses remakes, é aprofundar determinados personagens que antes eram muito secundários, né? Sim, Você pega no remake do 2, por exemplo, o Kendo, né, que é o cara da loja de armas. Pô, olha o nível de profundidade que ele tem agora no remake, né? Em comparação com o original, que ele só aparecia ali e morria rapidamente, né? E todo. exatamente. Ele é mencionado, acho que se eu não me engano, até no Resident 4 Remake, tem um file de uma arma, eu acho, que Tem. fala que é. Se você examinar, agora eu não lembro qual pistola que é uma das pistolas. Aparece escrito lá, Kendo. Então veio Então. lá da lojinha dele. Não, é um cara que tá com uma lore muito mais expansiva agora. E o Luiz fez parte disso. Tipo, a interação dele com o Leon é excelente, sabe? Tipo, o Leon desconfiando dele no começo, o Leon ficando perdendo a paciência com ele. Era muito engraçado, cara. E quando O que você. convenhamos, né, faz maior sentido, né, porque ele chega lá, aí do nada tem um cara que já sabe tudo que tá acontecendo ali, eu falo assim: "Espera aí, quem é você? Qual é a tua?", né. Total, né? Tipo, e depois ele fala que, na verdade, ele se arrependeu das paradas que ele fez, ele tá tentando fazer a diferença agora. E quando você Uhum. vai jogar com ele te ajudando, é uma das partes mais incríveis do jogo, assim, no questão do quesito narrativa, né? Você se apega ao personagem. Exatamente. E, assim, eu acabei jogando a primeira run toda dublada, então, assim, tem algumas coisas que eu não peguei, mas se você jogar no legendado, você vai ver que, tipo, enquanto você tá explorando, ele fala algumas frases que é exatamente as mesmas frases que ele fala no original, né, que eu acho que tem uma parte que ele fala: quem é você?" Ele responde: "Ah, só sou um cientista que é muito bom com as garotas", né, e tem essa mesma frase no original também. Eu falei: "Ah, vem daí", tá ligado? As questões das falas, algumas eles mantiveram, né? A clássica do Leon falando onde vão todos? Para o bingo. Todo mundo estava Uhum. esperando essa frase e a Capcom não tirou ela, né? Porque é uma frase muito emblemática, apesar de ser pastelona e não Sim. combinar muito com a dinâmica do jogo, mas essa frase a Capcom fez questão de manter. Eu entendo a referência, né? E no Eu caso. acho também que com o R4 Remake eles entenderam também a linha do pastelão, tá ligado? Onde a gente pode ir com pastelão que não fica ridículo, mas que mantém a essência, que acho que é uma das essências de Resident Evil, é ser meio pastelão assim, né? Total. Principalmente, acho que desde o primeiro jogo, né? Se você lembrar É. bem, a dublagem do primeiro jogo, ela é meme nos dias de hoje, né? Tem aquela parte que fala, ainda bem que eu te salvei, senão você ia virar um sanduíche de Jill, né? O Jill Sim. Sandwich. Né? Nossa, sem contar a qualidade, né, da Da dublagem, da atuação. atuação. Naquela época era incrível, cara. Eu lembro que eu assistia aquela parada quando eu era moleque, eu falava, caramba, mano, olha isso aqui, ó. Então, hoje em dia eu olho para aquilo e falo, meu Deus, cara. Que, Meu é, Senhor. Tanto que tem uns atores que fez aquele CG do Resident Evil 1, que nos dias Uhum. de hoje eles estão até meio fora da câmera. Não por causa disso, né? Mas tipo, eles preferiram viver no anonimato. Acho que a atriz que fez a Jill, por exemplo, É, até hoje ela não ela não apareceu quer. mais. É interessante, né, porque, pô, às vezes nem é tanto dos atores ali, né, porque naquela época foram os caras que gravaram as cenas de filmagem, Uhum. só que quem fez as vozes eram outras pessoas, né, então, tipo assim, cara, pô, vamos abraçar isso aí, pô. Ninguém vai te julgar pela dublagem, assim, a gente sabe que não foi você, pô. Era uma época que os jogos estavam começando a dar um passo para cinematografia. Eu acho que o primeiro ali que fez alguma coisa realmente, tipo, você falava, caralho, olha o nível disso aqui, foi o Metal Gear. Metal Gear É, Solid sim, 1, com Metal o Gear era Kojima, né? brabo. Mas de resto, a dublagem era pastelona mesmo. Lembra?
Castlevania Symphony of the Night, né? O Die Monster, né? Tipo, You porra, don't mano. belong in this world. Mas o foda é que isso é pastelão, mas fica. Cara, sei lá, acho que tipo, se a humanidade deixar de existir, isso aí tem que ser passado pra próxima civilização, sabe? Não veio ao assunto, mas eu vi um meme esses dias que o Master Alucard compartilhou e eu me matei de rir, cara. Era uma cena do Pica-Pau, uma parte que ele vira tipo. Que ele tá disfarçado de vidro de ketchup. E aí o cara bate lá e ele vai fazer guero, né? Na parte que o cara faz isso, aí em vez de ele falar guero, ele fala Die Monster. Eu falei, caralho. Inesperado, né? Inesperado demais. Eu ri demais com essa porcaria, mano. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Cara, e agora falando aqui de outro ponto do R4 Remake, nós temos aqui a jogabilidade, né? Resident 4 original, ele se destaca pela sua jogabilidade, ele se tornou esse jogo longevo que é nos dias de hoje por causa da sua jogabilidade, né? E o que você acha que a jogabilidade do remake trouxe para nós? Você acredita que ela incrementou o original? Acredita que ela foi inferior? Ou acredita que não, agora é a jogabilidade definitiva de um Resident Evil? Cara, é bem curioso, né? Porque o Resident Evil 4, muita gente alegava que era um jogo que ainda se mantinha, que não precisava de remake, babá, porque ele já era um jogo que era em terceira pessoa, ele já familiarizou com a câmera over the shoulder, na verdade, né? Uhum. Enquanto que tava todo mundo aí chorando porque deveria ter sido Code Verônica. Code Verônica envelheceu pior, papapá. Mas eu acho que todo mundo, na hora que jogou ou relembrou o original e depois foi jogar o remake, viu assim: precisava de um remake sim, tá ligado? Eu lembro que eu tava vendo uma live do Julinho, né, do canal Rockman Plays, né? E no dia que saiu a demo, ele foi jogar. Ele falou: não, cadê o pessoal que falou que Resident 4 Remake, Resident Evil 4 não precisava de remake? Ele falou: tô aqui, tô me apresentando. Mas já que lançaram, vamos jogar. E realmente, quando você pega uma coisa que que em teoria não precisa de um remake, você não pode errar. E eu acho que a Sim. Capcom ela conseguiu acertar. É tipo assim, é aqueles negócios. É injogável hoje? Não dá pra jogar? Não. Resident Evil 4 ainda é jogável. Mas tem muitas coisas que são, assim, inacreditáveis pra um jogo que fosse lançado hoje, né? Tipo, você parar pra poder mirar. Sim. O próprio pointer ser a mira laser, que ficou muito marcado. Até tem uma arma que dá pra você botar a mira laser e tal. Mas, pô, é muito menos preciso do que aquele pointerzinho que fica na hora que você mira. Sem contar que as próprias cutscenes, né, com Quick Time Event, então tem muita coisa do Resident Evil em questão de gameplay que hoje em dia já não fazem tanto mais sentido, sabe? A questão da faca, que a gente já comentou, né? Porque, tipo, no 4 original, a faca ela era infinita, só que ela tinha muito menos utilidade. A faca a Sim. gente utilizava mais para quebrar os baús, os barril, essas coisas, né? Tanto que agora tem um botão próprio pro Leon quebrar essas paradas, não é mais com a faca. É, E o que eles colocaram, a importância que eles colocaram para a faca nesse jogo e o gameplay para você dar parry, defender até motosserra com a faca, que muita gente achou um pô, absurdo isso aí, né? Mas tipo, pô, um eu, absurdo, pô. O Leon fica dando mortal pra trás o tempo todo. O que ele parar uma motosserra com a faca, pô? Deixa ele parar, pô. eu abracei isso, tá de Eu boa. Para também, quem falei, incrível. eu já vi Resident Evil, os personagens têm até poder de X-Men. Então o que é parar uma motosserra com a faca, né, cara? Cara, no Village, as filhas lá da Dimitrescu, elas viram vespa, mariposa, sei lá, e depois se formam no humano. Que isso? Eu não sei, se tem um cara lá Porra. que vira dinossauro, depois vira mosca, e depois vira um monte de bicho, e depois volta pra forma humana. Então, Porra, tipo, pois é, o que tem parar uma motosserra com uma faca perto disso, pô? O pessoal esquece que Resident Evil não é pra ser realistão, pô. é que os primeiros jogos da franquia lá no PS1, eu conheço amigos que defendem muito isso, eles falam que eles eram mais pé no chão, os do PS1. Uhum. Depois de um tempo, principalmente
começou ali, acho que o Resident Code Verônica foi o que saiu. O Code Verônica foi quem começou a dar uns passos ali pra essas coisas meio absurdas, né? Sim, sim. O pessoal fala do 4, mas o pontapé inicial mesmo veio no Code Verônica. Code Verônica, depois veio o Zero, né? Que tem aquelas lesmas lá que assumem a forma daquele criador deles. Enfim, que já era uma viajada total, né? Sim. O Resident Evil é isso hoje em dia. Goste ou não goste, a Capcom não vai mudar essa essência, porque já faz parte da franquia. Mas assim, cara, tudo isso são coisas que, por mais pastelonas que sejam, elas agregam a jogabilidade do jogo. E se Sim. torna o gameplay divertido, eu tô dentro. Porque, tipo assim, também você não tá defendendo a faca e nada tá acontecendo de consequência pra você. Você não tá defendendo a motosserra, né? Você quebra a faca inteira. Então você descarta um item muito útil pra você. Exato, a faca você tem que estar o tempo todo consertando ela. Tanto que eu deixo até a dica pra galera que estiver nos escutando: upem a faca, deem preferência pra ela. Depois Tu vocês vão pro acha? azar. Mesmo depois do Krause? Eu acho, cara, porque a faca do Krauser, né, que a gente ganha depois de vencer ele, é uma faca pra você upar no New Game. New Game mais. Justo, justo. Eu acho que as vantagens que você vai ter upando a sua faquinha, principalmente upando a durabilidade dela, né, vai ser vantagens que vai te facilitar, vai evitar muitas mortes, vai deixar certas partes um pouco mais fáceis e vai fazer você aproveitar um pouco mais do que pra mim é um dos elementos principais desse remake, né, que é as mecânicas com a faquinha. Você traz pontos fortes. É porque eu me lembro da minha frustração, porque logo antes eu falei assim: a gente vai enfrentar o Krauser agora. Eu sei que a faca vai ser muito importante. E aí eu fui, e tipo assim, os upgrades que estavam faltando na faca, eu falei assim: vou aumentar tudo, vou turbinar essa faca no talo. Pá! Gastei pra cacete dos recursos. E aí na hora que eu matei o Krauser, eu vou lá, faca nova, né? Foi sua primeira gameplay. Mas Foi. eu aposto que quando você foi para o New Game Mais, você utilizou, tipo, transportou seus upgrades pro New Game Mais ou foi diretão porque você queria fazer S+. Não, acho que depois eu zerei no fácil, por incrível que pareça, eu parti do normal pro fácil. Aí Justo. depois eu fui pro intenso. E aí só depois eu fiz um new game que não era plus, um profissional. Eu sou Aí meio eu fui louco. fazendo festa, né? No fácil é pra fazer festa. Eu sou meio louco da cabeça, eu começo a jogar essas paradas no intenso, cara. Né? Pior dificuldade que tem. Então, porque isso inclusive, eles, na hora que se começa a botar lá, eles falam, o intenso é pra quem já jogou Resident Evil 4. Eu achei um absurdo, porque eu achei a dificuldade do padrão bem gostosinha, mesmo pra quem já jogou Resident Evil 4. E o intenso, ele não é o profissional, mas ele é bem difícil. Tipo, não bem difícil de ser impossível, mas eu me lembro que eu fiquei, tipo assim, na balança direto com munição. Tipo, a minha Sim. munição tava extremamente limitada. E meus recursos de vida também extremamente limitado o tempo todo. Em nenhum momento eu fiquei, digamos que confortável, falando, agora eu tô legal, agora eu tô beleza. Não, todo momento eu tava ali na pindaíba. Sim, exatamente, porque, cara, a primeira vez que você joga o Resident Evil 4 é a vez que vai ficar, assim, marcada. Porque logo depois você aprende as mecânicas, você aprende onde. Você vai aprendendo os truques, né? Resident Evil, ainda mais o 4, é um jogo que você vai aprendendo os truques das paradas e tudo acaba ficando bem mais fácil. Mas aquela primeira que você joga nas cegas, cara, você indo no intenso é muito desafiador. Eu acho que, fazendo até um parênteses aqui, isso explica. é, Há muito tempo, há uns anos atrás, eu fazia lives no canal de um amigo meu, né? E um dos jogos que eu fiz na época do lançamento foi o Resident Evil 7, né? Que foi, assim, pra mim é um jogo muito importante porque ele marca o que pra mim seria o retorno de uma franquia que eu considerava que já estava morta, né? Com certeza. E na época eu ganhei esse jogo de um amigo e ele comprou na pré-venda. Quem comprou o jogo na pré-venda tinha direito de começar o jogo direto na dificuldade Madhouse, né, Uhum. que é a pior dificuldade do jogo. Essa dificuldade, quem comprar o jogo hoje e for jogar, ela não vai estar disponível na primeira jogada. Você tem que zerar primeiro para poder habilitar ela. E eu fui direto no Madhouse, minha primeira jogatina naquele jogo, né? E tipo, inimigos mais fortes, seu personagem é menos resistente,
os itens são muito mais limitados, e também o principal, né? O jogo você salva com saves limitados, que nem era nos clássicos, você tinha que utilizar fitas, cassetes para Sim. poder salvar o jogo. Essa foi minha primeira experiência com Resident Evil 7, foi a experiência que marcou. Eu nem sei como é que é o jogo no normal, para falar a verdade. Sei porque vi alguns amigos jogando. Sei que lá, por exemplo, você pode salvar quantas vezes quiser. Lá tem checkpoint, Sim. tem todas essas coisas. Então, assim, eu defendi muito Resident 7 na internet porque eu dizia que ele era mais Resident Evil do que, por exemplo, Resident Evil 6. Bem mais. Ah, só que muita gente falava, não, eu achei ele sem graça, eu acho que ele não é Resident Evil e tudo. Só que, tipo, se a pessoa não teve a experiência que eu tive, jogou direto no normal, eu consigo entender, partindo desse ponto que você falou, né? Tipo, foi a primeira experiência dela, a primeira que fica. Então talvez pra ela não foi tão marcante quanto foi pra mim. Eu acho que muitas das pessoas, às vezes, olham meio atravessado pro set, é por conta da câmera mesmo, em primeira pessoa. Porque se a gente não falar que é a primeira pessoa, o Resident Evil 7 ele pega algumas coisas que são bem clássicas. A gente tem backtracking, a gente tem Total. cenários mais claustrofóbicos, a gente tem bastante gore, tem um inimigo que persegue um pouco a gente, que já faz um callback ao Nemesis, ao Mr. X. Uhum. Então, tipo assim, se a gente não falar que é a primeira pessoa, ele traz muitos elementos que os Resident Evil originais tinham também. Só que eu acho que a primeira pessoa é que bateu com a galera não gostou mesmo. Existe um preconceito com jogos em primeira pessoa que é claro na internet. Existe um que é justificável, né? Que é o problema da cinetose. Quem sofre com esse problema não Uhum. consegue jogar o jogo, né? Tanto que eu conheço o Victor Kratos, né? É um youtuber que eu acompanho. Ele não conseguiu. Ele jogou o 7 na época, disse que jogou passando mal, e ele desistiu de jogar o Village na época do lançamento. Nossa, Talvez. ele nem deve jogar VR, então. Né? Deve nem encostar. Quem tem problemas com isso, então, tipo, o VR, pelo que eu sei, ele é bem ofensivo pra isso, né? É. Agora, eu não sei se ele jogou o Village agora, porque teve aquele modo em terceira pessoa, né? Que Uhum. saiu um ano depois. Mas eu entendo quem fica frustrado com isso por conta desse problema. Agora, tipo, você dizer que isso desqualifica o jogo, eu não concordo. Eu A- também concordo. Até porque, vamos lembrar, Resident Evil 1, o primeiro do PlayStation 1, ele não foi feito em primeira pessoa na época por conta de limitações, mas já foi revelado que a intenção era ter sido um jogo em primeira pessoa. Sim, e a gente tem também aquele Resident Evil Gun Survivor, né? Que é Que horrível. ele é em primeira pessoa. Sério, você não gosta dele, não? Do Gun Survival eu não gosto não, cara. Pô, eu adoro ele, mano. Eu achei ele muito foda. Cara, eu acho que você é um dos poucos, viu? Que isso, não é possível. Deve ter alguém aí que tá ouvindo, pô, concorda comigo aí, por favor. Não, alguém deve gostar. Mas assim, cara, ele tecnicamente ele era um jogo bem limitado pra época. Não mesmo sendo um jogo de primeira pessoa, ele é bem limitado, mas eu achava ele legal porque ele trazia um pouco do Resident Evil, tanto que tem inimigos como o Mr. X, né, seguindo a gente ali. Ele era um jogo que ele me traumatizou muito quando eu era criança, nesse ponto de horror. Então acho que é por isso que eu ainda olho ele com bastante carinho, sabe? Uma nostalgia que você tem, faz parte. É. Mas teve também aquele Dead End do PS2 também, que foi meio que uma continuação dele, só que ele só ficava em primeira pessoa quando você mirava. Sim, horrível. O Dead End, a gameplay dele é intancável também, mas eu gostava bastante também. Ele era rápido de zerar também, então foi fácil pra mim zerar. É. Mas agora, por exemplo, o Resident Evil 4 saiu, o remake, né? Atendeu às nossas expectativas, né? Vamos ver, tem ainda DLC, tem conteúdo dele ainda pra gente conferir mais pra frente. Sim. Só que isso também levanta uma dúvida, que até a gente pode falar em paralelo com o final do jogo, né? Uhum. Porque o que acontece? O que será de Resident Evil daqui pra frente? Eu, particularmente, depois do DLC do Resident Evil Village, eu não tô muito mais interessado em um Resident Evil 9. Né? Não tenho mais muito hype por conta do rumo que a história já tomou. Eu fico pensando no que vai ser no sentido desse remake, porque será que nos dias de hoje é cabível um remake do Resident Evil 5? Se for para ser com essa jogabilidade que é do 4, eu aceito e me divirto. Mas eu falo na questão de expandir a marca Resident Evil. Né? Talvez um remake do Code Verônica. Queria saber um pouco do que você pensa sobre esses
próximos passos que a Capcom pode tomar? Bem especulativo mesmo. Cara, eu gostaria, não acho que vai acontecer, mas eu gostaria que a Capcom fizesse um remake da saga do Chris, que é, pega o remake do Resident Evil 1 e Uhum. remake ele de novo. Aí beleza. Tem muita gente que pede isso também, e eu acho que se for pra fazer com essa jogabilidade que tem atualmente nos remakes, eu concordo também, eu quero. E que é uma coisa que tá sem precedentes, né? Por mais que o Resident Evil 1 remake seja incrível, um dos exemplos de remake que a gente vai guardar pra vida, ele é na mecânica tanque. Então, seria uma coisa bem legal ver como seria o Resident Evil 1, só que na gameplay dos remakes, novo, de terceira pessoa, over the shoulder e tal. Então, eu acho que seria muito bacana. E eu acho que dá pra expandir, por mais que o remake tenha expandido a lore do 1, eu acho que no outro remake dá pra expandir ainda mais. Mas Dá. enfim, por mim, faria o remake do 1, partia pro Code Verônica, e aí Total. só depois a gente passava pro remake do 5, porque aí a gente pegava o arco do Chris e do Wesker. Então, pra quem tá conhecendo, pra quem não jogou os jogos antigos, na hora que ter visto o Wesker, ela fala assim, pô, quem é esse cara? Pô, que porra de cara é esse? Cara misterioso, né? Que apareceu lá no Resident Evil 4. E aí, se pegasse lá desde o 1, ia dar pra passar essa história toda, ia dar pra contar essa saga, né? Mas eu duvido que isso vai acontecer. É muito trampo, né, pra uma empresa. Todas as empresas, na verdade, quer fazer algo mais rápido, né? Então Uhum. eu acho que para eles é muito mais confortável pegar aquilo que já tá ali e que deu certo no passado, né, e converter isso para uma jogabilidade atual. É. E eu acho que, tipo assim, o 5, ele graficamente é muito bonito até hoje, mas ele é basicamente um repeteco do 4, Até as né? Ele limitações dele, do 4, tá lá. exatamente. O Chris para atirar, né? O bacana dele, a inovação dele foi que a Ashley seria jogável com a Sheva, né? Onde a gente teria a Ashley, a gente tem a Sheva, que é um outro jogador ali com nós. Isso é uma coisa que é bem interessante de ter, assim. Acho que o Resident Evil 5 jogando em duo é um jogo maravilhosamente gostosinho de jogar. Sim. Você Mas. sabia, você sabia que Hã? não ia ser a Sheva, E esse é quem? o Barry? O Barry? É. É. Mas É por, eu gostei da lore que fizeram do Barry, né? Que ele é um cara que tá cansado, ele só quer ficar na não, sim. dele, né? É que na verdade deu polêmica com Resident 5 por causa daquele lance de passar na África, né? E aí Uhum. você ter ali, por exemplo, o Chris matando pessoas negras e tudo mais. Então o que que eles fizeram? Não, então vamos tirar o Barry e vamos colocar uma outra personagem que também é negra, mas vamos colocar ela como uma heroína. Perfeito. Eu acho que foi uma decisão corretíssima. E falando na Sheva, o personagem que pode ser o Luiz do Resident Evil 5, né? E, porra, a Sim. Sheva esquecida no churrasco pra caramba. Ela precisa ser mais bem elaborada na franquia inteira, não só no 5, mas na franquia também. Só que tem uma parada que me deixou pensando a respeito do futuro, né? Até de possíveis remakes, né? De Resident 5 não ser um remake, mas ser a partir do remake do 4 ser um ponto de reboot para a saga. Entendi, como se te... É, eles já tratam o remake como uma linha temporal diferente, né? E- A própria Capcom, ela trata assim, tem os originais e tem a linha dos acontecimentos vista do remake, né? porque assim, tem duas questões, dois problemas. O primeiro deles é que o Wesker, ele morre no 5. E depois que ele morreu, a Capcom até hoje sofre para trazer um vilão à altura dele. Ela Uhum. ainda não conseguiu, né? Então, o que que ela poderia fazer numa linha do tempo alternativa? Não matar o cara. Putz, Os... mas imagina se eles lançam um remake onde o Wesker não morre. Então, só que aí também o que me deixou com a pulga atrás da orelha em questão disso daí foi o final do 4. Hum, Porque no final do 4 a gente vê o que aconteceu com a Ada, né? Ela tá no helicóptero, ela entra em contato com o Wesker, né? Só que ela tá com o Las Plagas lá, né? Com a amostra do Las Plagas para entregar para ele. Só que em determinado momento ela se arrepende daquilo, ela vê que, putz, é furado entregar isso para esse cara. Então ela aponta a arma pro cara do helicóptero e desiste de entregar isso pro Wesker, né? E o que que acontece? No Resident Evil 5, se não me falha a memória, se eu estiver falando besteira, você me corrija, ele criou o Ouroboros
a partir do Las Plagas, que ele conseguiu com a Ada. A Ada, no 4 original, entregou o Las Plagas pro Wesker. Mais ou menos. Tipo, no original, assim como a gente tem no remake, tem um Las Plagas e o Las Plagas evoluído, né? Que era aquele que tinha. O host mantinha a consciência, né? O Sim. Wesker queria esse Las Plagas melhorado. No original mesmo, a Ada dá um migué. Ela dá o Las Plagas fudidinho pro Wesker e fica com Las Plagas pra ela também. Só que o Wesker, ele vai até a ilha lá. Se não me engano, ele pega o Las Plagas do Krause. Eu acho que sim, eu acho que ele pega Las Plagas do corpo do Krause, se não me falha a memória. Mas mesmo se não for isso, o Wesker, por si só, ele, mesmo tendo sido lubridiado pela Ada, ele mesmo consegue o Las Plagas. Então eu acho que eles só deram um contexto pra humanizar um pouco mais a Ada Sim. e pra ela não dar o Las Plagas supremo pro Wesker, sabe? Ah, entendi. Então, tipo, ainda tem a linha dos 5, pode ainda acontecer normalmente. Pode. Acho que ela, da mesma forma, acho que ela pode enganar ele, ou só não dar as plagas de forma geral e o Wesker por conta própria e ir lá pegar. Inclusive, pensando nisso agora, tá vendo da cabeça aqui agora. Uhum. Vai que eles exploram isso na DLC da Ada. De tipo assim, você tá me enganando? Você tá. Não vai trazer aqui, não? Então eu vou aí. E aí a Ada tem que fightar o Wesker. Já pensou? Nossa, ia ser muito louco, cara. Até porque, se eu não me engano, eles acharam alguns arquivos do Wesker, esse pessoal que explora os arquivos do jogo, eles acharam alguma coisa do Wesker dentro ali do jogo. Então, Uhum. não duvido. Cara, eu acho que o Wesker, ele até aparece bastante no Separate Ways, né? Mas é sempre naquele displayzinho. Então, Uhum. eu acho que eles vão fazer as interações dele mais, sei lá, mais diretas, sabe? Até porque mudou a relação do Wesker com o Krauser, né? Sim, Então, total. eu acho que vai acabar que a relação, às vezes as coisas que ele fazia com o Krauser vai tudo com a Ada, né? Eu É, acho que vai ser uma parte que vai mudar bastante pra um lado melhor, eu diria. esse Separate Ways, ao que tudo indica, ele vai ser bem diferente do que a gente viu no original. Ele vai Sim. ter bosses diferentes. Aparentemente, o boss que a gente comentou anteriormente vai ser com a Ada, né? E O Verdugo. E até o Verdugo não, o 3, mas o Verdugo também, né? Porque no original o Salazar ele comia um dos Verdugos sim. antes dele virar a forma final. Nesse aí, ó, simplesmente o Verdugo sumiu, né? Ninguém falou mais nada dele, né? Vamos ver o que eles estão planejando. Eu espero que seja uma DLC bem produzida e que realmente expande a história, né? Não seja aquela Sim. coisa que foi a do Village. Eu, particularmente, eu não gostei daquela DLC, cara. Aquela DLC foi horrível, mano. Eu recebi a DLC da Capcom, né, na época para fazer análise, agradeço demais, mas eu desci o pau naquela DLC, mano, na análise que eu Não, fiz. não dá, velho. Gameplay é ruim, o cenário reusa tudo que foi usado no coisa na cara dura, de uma forma meio escrota, não dá não. Acho que a Monique até que fala, né, que é uma DLC, a DLC é uma cópia de Frozen, porque é mais É, ou menos isso mesmo. e desanima. Eu falo dessa questão do reboot da saga, porque assim, que nem eu falei antes, eu não tenho mais interesse em um Resident Evil 9. Aquela história chegou num ponto que eu falei, putz, eu não tenho mais curiosidade para saber o que aconteceu, sabe? E eu penso na ideia do reboot porque eu vejo como uma saída para Resident Evil, para tornar Resident Evil interessante novamente. Só que se eles forem seguir somente nessa linha de remake, vai chegar uma hora que a munição vai acabar. Vai acabar os Sim. jogos que eles podem fazer remake. Eu nem imagino eles fazendo remake do 6, para falar a verdade, porque o 6 ele tem um escopo tão gigante, É, né, que eu não vejo aquele jogo sendo possível fazer um remake hoje. Cara, o 6, ele é é um jogo que gigante. mistura um monte de coisa e não faz nada direito. Sim. O remake do 6, se um dia a Capcom ousar fazer, vai ser simplesmente o maior desafio que a Capcom já vai tomar na vida. Vamos lembrar que apesar do 6 ter vendido pra caramba, foi um jogo que deu muito prejuízo pra Capcom. Foi um É, jogo porque ele muito. foi muito custoso, né. Cara, tipo, tinha muita gente produzindo. Foi praticamente você tinha ali 3 jogos em um, porque eram 3 campanhas. E uma quarta Uhum. campanha, que era a campanha da Ada, Que era uma das ainda. melhores, inclusive. É. E que foi dada na época gratuitamente, né? Por
por um pedido de Sim, desculpas da Capcom, né? Por causa de muita polêmica com DLC, né? Aquele ano foi interessante, né? sim, essa época era muito cursed, eu acho, essa época aí do finalzinho do PS3. Nossa, Ma cara, nem me fala. mas, mano, sobre o reboot, eu concordo contigo e eu acho que foi a oportunidade perdida com o Resident Evil 7, porque Uhum. pra mim, qual que é o problema de uma continuação do Resident Evil? É que, cara, os nossos personagens que a gente conhece são tudo pica das galáxias hoje, É o né, que eu falo pra igual galera. o Chris, na hora que a gente joga ele lá com o Village, no finalzinho do Village. É isso que é o Chris. O Chris ele é líder de uma equipe que tá com um armamento incrível. Então, pô, como é que a gente vai jogar se a gente for fazer o Resident Evil 9, é o Chris e vendo aquele negócio das armas biológicas que parece que usa, parece que é o mesmo modelo dele, né, pelo menos em gameplay. Então, tipo, estão usando o DNA dele, pô, vou lá. E aí, você vai o quê? Você vai com a sua equipe da SWAT turbinada, da BSAA e, pô, vai ser sem graça o jogo, sabe? Vai virar um Killzone. O Vai ser meio zoado. Call of Então, Duty. vai virar um Call of Duty, porque e se não virar Call of Duty, qual desculpa que você vai arranjar pra não ser? Porque o nosso personagem na lore era pra ter isso, né, era pra ser assim. Então eu acho que o problema são que os personagens eles estão muito pica. Então quando veio o Ethan, foi assim: "Opa, é a oportunidade de a gente voltar pra o cara só se deu o azar de estar no rolê". Só que aí enfiaram o Chris de novo, aí não adiantou de nada. Eles, tipo, o 7, ele foi um jogo que agradou muito a gente que é das antigas. Só que o que eu escuto falar é que ele foi um game que, por causa das reclamações, fez a Capcom mudar de novo todo o escopo da sequência, né? Então o que eles fizeram? Ah, vamos fazer o Village? Vamos fazer o Village baseado no 4. Né? Então você tinha novamente a ação como foco e o terror em segundo plano. Uhum. E tinha várias áreas diferentes pra gente passar ali. Sim, o Village em si, eu lembro que eu joguei ele e achei um jogo divertido. Como história, tipo, eu achei aquela história bem viajada. Mas Não, é achei, muito louca. achei o jogo bem divertido no geral, cara. Mas, tipo, o Ethan ali foi o final do arco dele. E desperdiçaram um personagem que poderia ser utilizado em outras franquias, até mesmo, sei lá, outros personagens naquela mesma pegada. Eu lembro quando começou a sair os rumores do Village, eu lembro que eu escutei umas paradas que eu até pensei que poderia ser bem legais. E que infelizmente não Uhum. aconteceram. Que, tipo, era a ideia de ter um Chris como vilão. Eu, Sim, por causa da capa, né, que aparecia ele como meio lobo ali, né. isso, ele, tipo, infectado, se transformando num lobisomem. Já pensou um jogo que o, tipo, o boss final era o Chris? Eu ia gostar dessa ideia. É massa demais. Não, e eles também fazendo essa que claramente dava pra ver que foi uma tentativa falha, que ele mata a Mia, né, no início do jogo, tipo assim: "Pô, então o Chris é o vilão?" E o não, com certeza ele teve um motivo pra fazer isso. Isso aí é que nem, tipo, Mega Man Zero, que você começa, ah, o X é o vilão. Não, não é o X, é um Não, clone não, dele. não é. Não é não, não é não. Cara, isso que é o foda, mano. O meu problema é isso, eu acho que se pra mim, um reboot perfeito de Resident Evil faz uma outra parada, em outro o cu do mundo, onde não os personagens originais de Resident Evil não vão aparecer, tá ligado? Cria outros personagens, vamos fazer esses outros personagens serem cativantes. Por que que vai fazer a desgraça do Ethan nunca mostrar o rosto? Todo mundo já sabe como é que é o modelo dele, cara. Aí a gente não se apega ao personagem, o personagem não fica, é pra ser seu avatar. Não é, ele tem a história, tá ligado? Ele tem aí é foda, entendeu? Eles fizeram uma decisão correta, mas várias decisões erradas também com o Resident Evil 7, sabe. É, se for pra fazer um reboot, então você pode resgatar os personagens antigos antes de eles serem personagens picas, né? O momento atual que tá o remake do 4, ainda dá pra fazer isso. Se você fizer, por É, exemplo, um Resident Evil 5, só que não sendo um remake do original, mas sendo uma coisa totalmente diferente, eu pensei aqui numa ideia. Você sabe a DLC do Resident 5? uhum. Você joga com o Chris e com a O Jill Lost naquela in mansão? Nightmares. Isso. Bom pra caramba. Imagina aquilo só que expandido. Imagina um jogo inteiro, só que naquela ideia. Não, seria muito bom, mas, cara, eu acho que se a Capcom for fazer isso, fazer uma linha alternativa do tempo, por assim dizer, eu acho que a repercussão vai ser muito negativa, cara, muito negativa. Eu acho que vai ter a galera que vai torcer o nariz. Só que se fizer bem feito, eu acho que o final, o saldo pode ser positivo.
Ah, mano, eu acho que é mais fácil eles apostarem em futuros jogos da franquia, sabe? É, realmente, tipo, se for seguir o caminho mais fácil mesmo, o caminho mais fácil é esse mesmo. É, sei lá, fazer um Resident Evil 9 e enquanto isso fazer remake do que ainda tem pra fazer. Exatamente. Eu acho que vai ser isso que eles vão fazer, mano. E quem sabe, é, uma coisa que eles poderiam aproveitar, né? É fazer um remake no estilo que tá sendo esses remakes de Resident Evil, só que com a franquia Dino Crisis. Pô, por favor, é algo que todo mundo pede e a Capcom finge que não tá escutando. Será que ela pensa realmente tipo, em fazer isso algum dia? Será que algum dia a gente vai ver isso? Eu acho que uma hora sim, mas ao mesmo tempo vai ter que tirar uma equipe que tá fazendo alguma coisa pra fazer isso, né. Então você vai tirar a equipe que tá provavelmente a equipe de Resident Evil, né, já que tem uma experiência em jogos desse tipo. Uhum. Então você vai tirar a equipe do Resident Evil pra fazer isso? Não vai, né, a equipe do Resident Evil vai continuar fazendo Resident Evil. Então eu É, acho que eles estão segurando essa carta na manga pra quando tiver uma oportunidade, sabe. essa equipe que tá fazendo especificamente os remakes, eu acho que eles têm ainda uma carta na manga que é fazer o remake do Code Verônica, que é uma coisa que é pedida pela galera, e pode ter Uhum. certeza, se ela anunciar em algum momento isso daí, vai ser um negócio que vai hypar geral aí. Então, Sim. tipo, eu particularmente vou gostar muito, eu gosto muito do Code Verônica, apesar dos apesares. Então, tipo, eu acho que esse é o caminho mais lógico pra eles no momento. Mas depois que eles fizerem isso, talvez seguir para o Dino Crisis, eu acho que é o caminho mais saudável pra eles. Eu também acho. Eu acho que, tipo assim, eles vão esgotar todas as cartas de Resident Evil antes e pra depois ir pro Dino Crisis. Mas é isso. Cara, pra gente ir aqui pros nossos momentos finais, eu vou perguntar pra ti. Resident Evil 4 Remake é a versão definitiva de Resident Evil 4? Por favor. Absolutamente sim. E eu acho que, tipo assim, isso contando que a gente ainda nem viu a DLC da Ada, mas eu acho que só pelo jogo principal dá pra ver que quando sair a DLC da Ada, então isso vai ser duplamente confirmado, sabe? E talvez trazendo. Isso aí é certeza. Vão trazer ainda mais conteúdo pro Mercenários, que já tá legal, né? Mas com certeza vão trazer mais personagens pra esse modo. Exato. Que aliás foi um ponto que eu acho que eu fiquei meio broxado, assim, sabe. Não que eu estava tipo assim: "Cara, pô, o jogo sem mercenários pra mim não é jogo", mas, você não tem incentivo pra poder fazer o mercenários, ele tá ali, tem pouco personagem, tem pouca fase. Eu fico meio assim: "Ah tá, bacana, de graça, dá injeção na testa, né". Ele tem, acho que, a mesma quantidade de personagens, só que são personagens diferentes que tem o original. Acho que o original, se não me engano, tem 4 personagens também. É, no original você não tinha o Luiz, mas você tinha a Ada e o Wesker. Era aí o Wesker e tinha o Krauser. Eram Sim, os 4 então personagens. tem um personagem a menos se for contar com o Luiz como um extra, né. Mas provavelmente eles vão trazer mais e talvez até mais níveis pro modo Mercenários. E isso aí, quando ficar completo, vai ser uma diversão pra galera. Que eu acho que o modo Mercenário sempre foi isso, foi uma diversão a mais. Né? Sim, é um modo ali pra você só: "Pô, quero meter bala, bora". Inclusive tem até um. Na época eu disse que foi uma oportunidade perdida da Capcom, né? Ela lançou um jogo que era só o modo Mercenários, juntava o modo Mercenários do 4 e do 5. Lançou pro Sim, 3DS. era o Mercenários 3D, eu joguei um pouquinho dele na época. Lançou pra plataforma errada aquilo. Aquele ali você tinha que ter lançado pra um console de mesa. É, mas na época acho que eu não sei se a Capcom tinha algum tipo de parceria, mas devia ter, né, mas o próprio Revelations mesmo, né, foi lançado no 3DS inicialmente. Foi. E ele só veio para os consoles de mesa por causa das polêmicas do R6. Eu Que lembro. cara, porque ele saiu nessa época aí do R6 e tal. Ele era um jogo que eu lembro das reviews na época assim: "Pô, isso sim é o Resident de verdade, aqui é o Revelations". Não, não exagera. Tipo, é um jogo legal, legal, de medíocre pra legal, Não, mas que não é. isso, pô. Cara, Que isso, cara, não é bom, pô. eu acho esse jogo bem mais ou menos, pra falar a verdade, cara. Eu entendo que ele foi mecanicamente pensado para o 3DS, para usar os recursos do 3DS. Mas quando Uhum. aquilo veio para os consoles de mesa, aquele de você ter que ficar tipo, o tempo todo escaneando as paradas, eu acho aquilo muito cansativo, cara. É. Tá, eu dou esse ponto, realmente essa parte é chata.
Mas assim, tipo, eu lembro que a Capcom na época falou o seguinte: o lançamento do remaster de Revelations 1 para os consoles, ele vai definir os caminhos que a série Resident Evil vai tomar daqui pra frente. E eu Uhum, acho que o fato definiu, para o sim. contrário daquilo. Ah, mas eu acho que aquilo ao mesmo tempo viu assim, pô, a galera tem bastante interesse em um Resident Evil onde a gente explora mais o cenário, onde a gente tem Sim. um quesito de backtracking e tal. Então eu acho que de certo ponto ele serviu também pra um lado positivo. Isso de fato aconteceu na série Resident Evil, né? Tipo, eles depois disso eles perceberam que a galera não quer só tipo pegar o personagem e sair atirando. Eles querem também a parte de resolver puzzles, eles querem explorar o cenário, eles querem essa parte mais bem trabalhada que há muito tempo não era mais o foco da série, né? Sim, mano. E por isso que eu acho que eu tenho também um carinho um pouco especial pelo Revelations. Eu lembro que também eu joguei ele na época no 3DS mesmo, né? Que eu tenho até hoje aqui esse 3DS. E eu lembro que na época eu ficava assim: "Caralho, olha o nível de jogo que eu tô tendo aqui no portátil em 3D". Então acho que, tipo assim, ele me surpreendeu bastante nesse quesito técnico também na época. Não, eu entendo os pontos positivos dele, eu entendo que ele realmente é um dos favoritos da galera. Eu não tive essa experiência de jogar ele no portátil, né? Eu joguei ele direto no console. E tenho ele na minha Steam, por exemplo. Já joguei ele cooperativo com os amigos, aquele modo cooperativo que ele tem. Ele Uhum. realmente tem um nível de diversão muito bacana, principalmente na época do 6. Eu lembro que eu falei, ele é muito melhor que o 6. Então É. eu dou esse ponto positivo pra ele. Na época que saiu Revelations 2, esse daí eu lembro que eu zerei uma vez e até hoje eu não consegui voltar pra ele de tão entediado que eu fico. É, o Revelations 2, ele é ou ama ou odeia, né. Eu acho que ele por um ponto é interessante, porque ele pegou a mecânica de ter 2 pessoas e elas fazerem uma coisa diferente uma da outra, que é bem diferente do 5 e do 6, por exemplo, onde era só, tipo assim, 2 galera atirando. Então acho que ele é bem único nesse aspecto, né, que você tem 2 caras, 2 pessoas jogando que fazem coisas diferentes, então acaba que abre um pouco o aspecto do level design ali do jogo. Mas eu imagino que também é um jogo que ele tem suas limitações também. É, e tipo, o formato de lançamento dele também prejudicou ele bastante, que ele estava É. naquele tempo que a empresa estava querendo lançar as coisas por episódio, né? E por favor, Nossa, é verdade. quando eu falo por episódios, não comparar com Final Fantasy VII Remake, que é outra parada, né? Tipo, na época, o que que as empresas faziam? Pegava o jogo e quebrava ele em pedacinhos, tá aqui, joga esse pedacinho primeiro, aí depois a gente vai lançar esse outro pedacinho, depois pega esse outro pedacinho. Quando chegou foram 4 episódios, quando chegou no quarto episódio, muitos já tinham abandonado o barco. É. E ele tinha um esquema narrativo igualzinho de série, né, que era que ele criava um cliffhanger pra todo final de capítulo, Sim. que funciona em série, mas em jogo, pô, mano, eu tô jogando aqui, eu quero saber o que vai acontecer. Era a época, cara. Naquele É, tempo, a indústria estava pensando muito nisso, né? Era uma coisa que eles tentaram implementar e que não funcionou. Mas muitos sim. tentaram isso. Você deve lembrar, talvez, do Quantum Break, Quantum né? Break eu não cheguei a jogar, mas eu me lembro do Life is Strange também. O Quantum Break é um jogão. Eu gosto dele, ele é divertido. Só que ele tem um formato que é o seguinte: você joga um pedaço e depois você assiste um episódio de uma série. E é um episódio mesmo, tipo de 20, 30 minutos. Sabe? Caralho. Cada capítulo termina com um episódio de uma série. Meu E Deus. isso não casa muito bem com o jogo. Eu me senti tipo assim, eu tô jogando o jogo, beleza. Aí eu tinha que parar, eu tava no ritmo do jogo, aí eu parava, eu era interrompido porque tinha que agora assistir um episódio de uma série. Uhum. Chegava um Eu tô determinado ponto que eu falava, não, mano, eu não quero assistir a série, eu quero jogar. Pois é, né, cara. É uma coisa que muita gente critica, por exemplo, o Kojima, que também do meio do nada bota umas cutscenes gigantescas, né. Não é pra todo mundo isso. O Metal Gear Solid 4, que é um dos que eu mais gosto, é um dos mais criticados por conta disso. Sim, eu acho fantástico, mas eu Eu também. entendo o porquê das pessoas odiarem às vezes, tipo assim: "Ah, porra, eu quero jogar, não quero ficar vendo cutscene de meia hora". Conhece o Engi Léo? Não. É um youtuber, ele tem um canal chamado Consoles e Jogos Brasil, né? Ele faz gameplays.
Ele já contou isso diversas vezes, que na época ele estava fazendo faculdade, ele trabalhava e tudo mais, ele tinha tipo um tempo muito limitado para jogar, tipo 1 hora por dia, alguma coisa assim. Ele, na época do Metal Gear Solid 4, ele ia jogar tipo 40 minutos, era só cutscene. Nossa senhora. Jogava só tipo uns 20 minutinhos, era o tempo dele de jogar naquele dia, ele mais assistia do que jogava. Caraca. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no podcast para falarmos aí de Resident Evil 4 Remake. Acabamos falando de outros assuntos mais gerais também de Resident Evil, achei bem legal, né? Espero que para ti tenha sido uma boa experiência também. E eu vou deixar o microfone aberto aí para você fazer sua divulgação, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, onde as pessoas podem acessar seu trabalho. Por favor, o microfone é todo seu. Ô, meu bom, fico feliz que tenha curtido aqui o papo, se a galera também curtiu, já manda aí pra galera também. Eu agradeço, inclusive se quiser fazer algum outro assunto, qualquer coisa, sabe que você pode me chamar sempre que precisar. E rapaziada, caso queiram conferir lá meu trampo lá no Ataque Crítico, só procurar Ataque Crítico no YouTube, é a nossa plataforma principal, mas também fazemos live na Twitch. Instagram e Twitter, o Cacavieira, a gente tá lá também, apesar de com menos frequência do que no YouTube. Deixei aquele crítico ali na inscrição do canal do Kaká, porque é um canal muito aí. bom. Acompanho demais o seu canal, cara. Eu gosto bastante do seu trabalho. Brigadão, mano. A gente tenta o máximo possível manter a qualidade e a quantidade. E quando sair Final Fantasy XVI, volte aqui pra gente também trocar uma ideia sobre Final Fantasy. Fechou, combinado. Então, galera, vocês que nos escutaram até aqui também, sigam a gente no Spotify, né? Vamos ajudar a gente a crescer cada vez mais. Estamos também agora no YouTube, a pedido de vocês. Então o canal do YouTube está começando agora, tá com bem pouquinha inscrição, mas vamos crescendo aos poucos. Eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam lá, deixem o like, ativem as notificações, façam esse ritual que vocês já estão acostumados a ouvir por aí, né? E vamos ajudar a gente a expandir esse projeto para que eu possa cada vez mais chamar mais pessoas para vir aqui no podcast, que eu preciso dessa ajuda. E a gente se vê na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.